E Hoje nós vamos falar de finanças também, né? também é um dos pontos, né, sobre mitos do matrimônio. E eu estava estudando sobre essa situação e eu falei assim, poxa vida, os relacionamentos precisam de muita inteligência emocional. Principalmente essa questão aí de quarentena que está sempre se estendendo e o pessoal parece que não está sabendo lidar dentro de casa, né? E uma das coisas que eu trabalho é a inteligência emocional e eu peguei essa parte financeira para tratar na vida de algumas pessoas no decorrer dessa semana. E aí foi muito legal porque quando eu vi lá a pauta hoje da nossa live, eu falei, olha só, vai cair certinho aí com o conteúdo que eu Sobre dessa semana finanças. sobre finanças. E é um dos mitos, né, pastor? Conta aí para nós. Então, recapitulando rapidinho aqui, a gente estava falando do. A gente mencionou na primeira live o primeiro mito, que a pessoa nunca vai ter problemas, né? E vimos que sempre no matrimônio as pessoas vão ter problemas. O segundo, que os problemas são irremediáveis, né? Como aquela famosa desculpa da maioria dos divórcios, que é diferenças irreconciliáveis, mas na verdade isso é um mito, né? Os problemas eles não são irremediáveis, tudo tem solução aos olhos de Deus. O terceiro que a gente viu, que é melhor juntar do que casar, pois o divórcio dá muito trabalho, a gente viu que amaziar-se, concubinar-se, na realidade é um mito porque depois de 6 meses a justiça considera todo mundo como uma relação estável e acaba tendo que acaba tendo um trabalho. Toda separação tem trabalho, independente de Verdade. ter-se um papel ou não. Então o melhor é cumprir o que Deus falou, né? E a pessoa casar direitinho. Vimos o Uhum. quarto mito, que a pessoa vai mudar para melhor depois do casamento, né? Então, aquelas pessoas que insistem em casar com pessoas problemáticas ao extremo, pensando que algo mágico acontece depois do casamento, mas por fim não. Nós vimos que as pessoas elas tendem a piorar, os problemas dela tendem a agravar-se depois do casamento, né? Como uma coisa natural da vida e que Uhum. apostar nisso pode ser muito perigoso para as pessoas. As pessoas devem buscar conhecer melhor com quem estão se casando. Outra situação que a gente viu, o quinto mito, é de que o meu cônjuge nunca vai mudar, né? No caso da pessoa ter se casado legal, tudo, de repente ela tinha uma cabeça, mas de repente há uma mudança na cabeça dela, né? Como, por Uhum. exemplo, o caso de pessoas que não eram cristãs e elas se convertem ao Senhor e passam a ser cristãs. Paulo até fala sobre este tema, dizendo, olha, se uma irmã é crente, tem um marido que é incrédulo, que não serve ao Senhor, então, que ela não o deixe, não o abandone. Se Uhum. ele consente em permitir casado com ela, que não o deixe, que não o abandone. Porque a mulher crente, ela santifica o marido. Né? E Paulo diz, quem sabe se você amanhã não vai ganhar o seu marido. Né? Então, É. também é um mito. Né? Então, a pessoa deve ter fé em Deus e crer que Deus pode abençoar a sua vida. O sexto mito foi o que o tempo cura tudo. Né? Aquelas pessoas que guardam rancor no coração, aquelas pessoas que guardam ressentimento no coração, pensando que o tempo vai trazer alguma mudança, mas o tempo não muda nada. O Verdade. tempo só deixa mais valioso aquilo que é antigo, é colocado no museu, né? Só vai Mas colocando. na verdade, ou seja, o tempo ele não cura nada, o perdão é que cura. E Verdade. Deus cura através do perdão. Vimos o sétimo mito, o mito da mentira que protege. Muitos casais têm o costume de mentir um para o outro, pensando que dessa maneira vão estar protegidos, né, de algo, mas quando a bomba estourar vai ser coisa terrível, pode se tornar até trágico, dependendo da gravidade do assunto. Então é um mito de que a mentira ela vai proteger o matrimônio. Não, a mentira vai tá como uma mina ali. E se passar por cima da mina, ela explode e Uhum. daí pedaço para todo lado, né? A gente viu o oitavo mito, que é o mito do casado que pensa que pode seguir levando vida de É solteiro, né? verdade.
Tanto o rapaz como a moça que pensa que pode continuar na gandaia, na balada, em todas essas coisas, ter uma vida independente depois de ter se casado. Isso não é verdade, isso daí dá um problema terrível, porque a Bíblia diz, os dois serão uma só carne. Então é melhor os dois ter um comum acordo de fazer uma fusão na vida de ambos para essa nova vida que é o matrimônio. E agora a gente vai continuar aqui, né? O nono mito, que é o mito do dinheiro que compra a felicidade. A gente vê muitos casais que eles se separam por causa do dinheiro, né? Verdade. E aqui eu estou dando uma direção neste mito, no sentido de pessoas que se separam por causa de dinheiro, pensando que porque tiveram uma má administração financeira, acabaram tendo uma vida sofrível, né, na questão das finanças. E tiveram muitos problemas, não tiveram comum acordo nesta área. E aí as pessoas pensam, eu vou me divorciar, vou procurar uma pessoa que tem uma melhor condição financeira, e aí sim eu vou fazer feliz. Aí sim eu vou ser feliz. Isso é um mito. Né? Porque o dinheiro ele não vai trazer felicidade para a pessoa. Quem traz a felicidade é Deus. Né? Então, na verdade, ela deveria de buscar, procurar arrumar o problema financeiro, né? Contratar o Thiago Coach aí, que vai ajudá-la na área das finanças. Então, ela deve procurar, por exemplo, a solução para a sua vida financeira e não pensar que divorciar-se de um parceiro pobre e conseguir um parceiro de classe média ou rico vai trazer a felicidade que a pessoa tanto quer. Porque na vida nós nos acostumamos a tudo. Você se acostuma a não ter dinheiro, você se acostuma a ter dinheiro também. E quando você se acostuma, o tédio, o entediamento, ele vem. E quando vir, a pessoa vai querer buscar uma outra razão para se divorciar, né? É verdade. É uma dica, um adendo, né? Uma dica, você falou disso aí. Muito mais pessoas... Pode falar. Uma dica para os casais, né? Porque assim, como o senhor falou, a gente acostuma a não ter dinheiro e acostuma a ter dinheiro, né? Isso é praxe de casal. E muitos aí, com relação ao casamento, eles acham que o dinheiro vai trazer felicidade e tal. E assim, o que eu posso dizer, eu já me acostumei a não ter dinheiro e já me acostumei a ter dinheiro. E assim, ter dinheiro é melhor. Lógico. Ter dinheiro é melhor. Mas se o dinheiro trouxesse felicidade, gente rica não divorciava. E são os que mais se divorciam. Com certeza. Né? Então, na verdade, o dinheiro ele não traz felicidade. Mas, eu gostei daquela conversa que a gente teve, de que o dinheiro, por exemplo, ele é bom, não é ruim. E o fato do mito do dinheiro que traz felicidade ser um mito, não quer dizer que o dinheiro é ruim. Pelo contrário, o dinheiro é bom, o dinheiro é muito bom. O dinheiro vai pagar o carro que você vai usar, o dinheiro vai pagar a casa que você vai morar, né? E é muito melhor morar numa casa própria que numa casa de aluguel, sem dúvida, mas também com os dois se acostuma. O dinheiro vai pagar a viagem que você vai fazer, que você vai amar, né? Vai ser feliz aí com o seu cônjuge. O dinheiro vai comprar a boa comida, os bons restaurantes, os bons presentes. O dinheiro vai comprar um monte de coisa, né? Mas mas não compra a felicidade num relacionamento, não compra, não compra felicidade. Não dá. É verdade. Hoje, para relacionamento, né, a gente vê que a base do relacionamento não pode ser financeira. E muitos casam pensando na questão financeira e aí se frustra lá na frente. Isso é bem ruim verdade. Existe aquela situação, né, de que às vezes um dos cônjuges ganha melhor do que o outro, ou logra ter uma profissão melhor que o outro, e ele pensa que ele vai poder ter uma vida melhor, mais confortável, se ele já não tiver que dividir o que ele tem com o outro. Ele diz, não é justo que eu pague a maior parte das contas porque eu ganho mais. Eu acho que se eu chutar o outro, eu vou poder ser mais feliz porque o meu dinheiro vai ser só para mim, eu não vou ter que dividir com outros. Uma atitude egoísta, né? Uma atitude que é muito danina. Eu vi pessoas fazer isso,
né? Lá na Bolívia, por exemplo, tem muitas pessoas que o nível da população boliviana que imigra a outro país é grande, é imenso. Pode-se calcular, sem medo de errar, que dos 11 milhões de bolivianos que existem na Bolívia, pode ser que exista outros 11 milhões fora do país. Entende? Quase o mesmo Que foram número, né? buscar uma vida melhor. E nós vemos muitos casos em que, às vezes, não conseguem fazer com que marido e mulher saiam para fora para trabalhar. E, às vezes, só um dos cônjuges vai. Ou só a mulher vai, ou só o marido vai. Eu já vi vários casos de pessoas que, trabalhando lá no outro país, ganhando um dinheiro forte, às vezes 10 vezes mais do que se ganhava no país, eles pensaram, para que eu vou voltar para o meu país? Né? E voltando para o meu país, vou ter que dividir tudo que eu, olha o egoísmo, tudo que eu alcancei com aquele pobretão do meu esposo, com aquela pobretona da minha esposa. E pedir o divórcio, ou nem pedir o divórcio, já se fizeram de outro parceiro no país que estavam trabalhando, pessoa que também ganhava como eles, ou mais que eles, por essa mentalidade de que vão ser felizes com o dinheiro e por causa do dinheiro. E por fim, não, acabaram trazendo muita dor, não só para o cônjuge, porque chutaram a pessoa por causa do dinheiro, a outra pessoa por causa do dinheiro, aos filhos, os filhos foram trocados. Os filhos ficaram com a parte mais pobre, né, no país, enquanto que o outro lá livre, desimpedido e cheio de dinheiro conseguiu outro parceiro para viver o love story dele só com os dois, achando que vai ser feliz com isso. Então trouxe muita dor e tal. E qual que é a solução aí que a gente vê? Eu gostaria de ouvir você também. Isso. Eu ia até perguntar, você falou aí do pessoal viajar, né? Você teve muitos casos assim na igreja da Bolívia, tipo, pode ser até meio que um abandono, né? A pessoa, sei lá, o marido deixa a esposa num país e vai para o outro para tentar a sorte e aí ganha dinheiro e não quer voltar. Eu falo porque eu trabalho com estrangeiro. A desculpa é para fazer prosperar a família. Sim. A família entra no acordo de que um dos cônjuges vai a outro país para conseguir uma vida melhor para eles. Para eles. Aí o outro, como ganha o dinheiro cai na mão dele, ele se acha dono daquele dinheiro. Ou seja, ele não está trabalhando mais para a família. Ele confunde as coisas, perde o propósito, se desengana do propósito, desfaz os acordos pré-estabelecidos, os acordos feitos, e ele toma no seguinte pensamento: eu trabalhei, eu ganhei, me deram o dinheiro na minha mão, o dinheiro é meu, e agora eu posso fazer o que eu quiser. E daí aparece o diabo não deixa de tentar a pessoa com infidelidade conjugal. Num outro país a pessoa tá frágil emocionalmente, a pessoa tá sozinha, então a pessoa conhece outra e lança-se uma proposta de um adultério, de uma infidelidade conjugal, a pessoa aceita e a pessoa diz: olha, a felicidade está diante de mim, eu ganho um baita de um salário, a outra pessoa que está disposta a ficar comigo também ganha um dinheiro fenomenal, e para que eu vou olhar para aquele pobretão, para aquela pobretona que eu deixei no meu país de origem? E para aqueles filhos, né? Ele vai cuidar dos filhos. A família, os filhos vão ficar bem lá com a família que eu deixei. Deixa eu viver a minha felicidade. E essa felicidade está plasmada em quê? Não nos votos matrimoniais, não na família que ama e que se conhece, não. Está baseada no dinheiro. Né, no dinheiro, que agora no dinheiro, eu moro na Europa, o dinheiro na Europa, e tudo isso daí acaba subindo a cabeça. Eu quero ouvir de você o que você acha que poderia ser uma solução para isso. Eu vejo que se deve repreender pensamentos nocivos. Todo pensamento que vem à mente de um dos cônjuges ou dos dois em relação a dinheiro, que venha ferir e macular os votos matrimoniais e o matrimônio e o casamento, isso deve ser descartado. Todo pensamento, tem que repreender esses pensamentos.
Segunda coisa é tomar conselhos, né? Tomar conselhos. Aí você vai tomar conselhos com um conselheiro matrimonial, um pastor, uma pastora, um padrinho de casamento que às vezes já é escolhido já para essa finalidade de ser um intermediador entre os dois, ou de algum problema entre eles e um problema. E o conselho nunca vai ser divorcie-se, separe-se. Ai, que bom que apareceu essa nova pessoa aí, e agora você tem dinheiro, o outro também tem dinheiro. Siga a sua vida, seja. Ninguém vai ser tonto de dar um conselho estapafúrdio desses. Vai falar, olha, isso é uma tentação, saia disso. Você tem um propósito com a tua família aqui no teu país. E sem a parte desta situação, que é uma situação também apremiante, a situação que eu plantei anteriormente, de que os dois estão no país, os dois vivem na mesma cidade, os dois vivem na mesma casa. Mas um, de repente, é marceneiro e trabalha de empregado, é padeiro, é açougueiro. Se amaram, se apaixonaram, mas durante o noivado, ou até depois do casamento, um dos dois fez universidade, faculdade, e se tornou médico. Se tornou psicólogo, se tornou advogado, se tornou, você está entendendo? Engenheiro. E aí consegue um trabalho em que ganha 3, 4, às vezes 5 vezes mais, às vezes 10 vezes mais que o cônjuge, que continuou sendo açougueiro, padeiro, você está entendendo? Uma profissão assim que paga pouco, né? Então, aí a pessoa, ela acaba se crendo já superior que o cônjuge e acaba pensando que a sua felicidade estará em outra pessoa que tenha o mesmo nível financeiro que ela, né? Então, às vezes a pessoa acaba, por causa do dinheiro, indo atrás do dinheiro. Na verdade... ideal é a pessoa entrar, antes mesmo, né? O ideal antes mesmo no relacionamento é entrar em acordo. Eu, quando casei, a minha idade era de 22 anos, eu não tinha feito faculdade ainda, e foi uma decisão minha e da Juliana, um tempo depois, eu ir para a faculdade. E, assim, foi um acordo de nós dois, né? E tem muitos casais que, na hora do casamento, não tem esse acordo. E, às vezes, os dois decidem ir para a faculdade e as condições financeiras não ajudam, ou, às vezes, um vai para a faculdade e acaba esquecendo do outro, e aí, quando melhora um pouquinho a condição, aí acha no direito de abandonar. Isso é um mito, mas infelizmente também acaba sendo realidade de muitos casais aí que eu conheço, por conta principalmente dessa situação. Não digo nem tanto financeira, que às vezes a pessoa ainda nem conseguiu almejar o salário que ela gostaria e a profissão que ela gostaria, mas só a nível de, vamos dizer assim, de outros relacionamentos ali no ciclo, por conta da faculdade ou por conta de um outro curso que está fazendo, ela já se acha no direito de, não, essa daqui não serve mais para mim, deixa eu ir para esse. E é complicado. Cria-se uma arrogância, né, no coração, cria-se um complexo de superioridade. Como tem aquele complexo de inferioridade, tem um complexo de superioridade. A pessoa que se crê mais do que é, né? Que se valoriza mais do que realmente vale, né? Bem isso. Então, às vezes a pessoa vale 5, pensa que já vale 10. Na verdade, com dinheiro, sem dinheiro, com profissão ou sem profissão, todo mundo vale a mesma coisa, né? Todo mundo vale a mesma coisa. Ninguém vai te fazer mais feliz do que o teu cônjuge. Essa é a realidade. Não importa se tem condição socioeconômica melhor, não importa se é mais preparado intelectualmente, não importa se é mais inteligente. Eu lembro de um filme que eu assisti há muitos anos atrás, não sei se você assistiu, acho que era até com a Julia Roberts, não sei, em que ela era casada com um cara muito rico, o cara batia nela, entendeu? Foi um filme baseado em fatos reais que retratava essa triste realidade de pessoas que eram casadas com pessoas bem-sucedidas e a pessoa não era bem-sucedida, a pessoa era uma pessoa simples e que apanhava desse cônjuge. Geralmente a mulher que apanhava do marido, o marido era bem-sucedido, a mulher talvez não tinha o estudo que ele tinha e não tinha uma profissão como ele tinha, e não trabalhava também. E daí a pessoa acabava suportando aquilo, ou para manter as aparências, ou para manter o casamento, ou porque tinha medo de que não ia divorciando-se da pessoa, separando-se da pessoa, não podia sobreviver sem aquilo, dormindo com o inimigo. Será que é esse filme?
Tô precisando aqui para ver se achava o nome do filme, mas acredito que é esse mesmo. Vamos dizer, né? Então, às vezes a pessoa pensa que não vai conseguir nenhum teto para morar se for embora. Muita gente pensa assim. Muita gente nem denuncia um abuso por causa disso. Essa questão de abuso, tudo isso daí é uma outra questão, né? Sim. Mas na questão ninguém vai fazer você tão feliz como o seu cônjuge, né? Uhum. Não é por algo vocês se apaixonaram, por algo vocês se amaram e por algo vocês se uniram. E isso é um propósito. O propósito não deve ser desviado com novas propostas que não estão dentro do seu propósito. Porque às vezes a proposta digamos, a mulher se torna médica e no hospital um médico faz uma proposta indecente para ela. Olha, você é médico, eu sou médico, se a gente se unir, os dois teremos uma carreira brilhante. Larga esse pobretão que está com você aí. Mas daí ela deve dizer, olha, eu com o pobretão que você diz, o pobretão é muito mais homem do que você, entende? E esse pobretão que me faz feliz, coisa que você nunca vai fazer porque você é arrogante, dá um pé no cara e pronto, acabou, né? Então, na verdade, ela deveria de dizer isso. Olha, eu com meu marido, nós temos um propósito na vida, e nós somos felizes, e nós temos filhos, ou vamos ter, e vai ser maravilhoso, e nós servimos a Deus, e nós temos um propósito maravilhoso juntos. Nunca se esquecer daquele que o ajudou, né? Porque, Verdade. na realidade, quando você se casa, você é uma só carne. Então, o sucesso do outro é o meu sucesso. E o meu sucesso é o sucesso do outro. Então, na verdade, eu já pastorei famílias assim, né? De que um dos cônjuges, ele tinha uma profissão muito bem rentável, enquanto o outro tinha uma profissão técnica, enquanto o outro tinha uma profissão superior, né? E daí, essas pessoas, elas se davam super bem, se amavam. Tinha esse tipo de questão em que um, às vezes, se sentia inferior por ter condições inferiores e realizações inferiores. Mas o pastoreamento que nós dávamos, o aconselhamento que nós dávamos, era que visse o propósito que o sucesso de um era o sucesso do outro. Depois de tratar essa área, olha, se amavam e pouco importa o que os outros dizem, porque os outros vão continuar dizendo. Os outros vão continuar dizendo, né? Olha, você é médica, teu marido é taxista, eu que sei, né? Olha, você é médica, seu marido é chofer de Uber. Seu marido é médico, você é dona de casa. Então, ninguém deve viver da língua dos outros. E Sim. no caso de, às vezes, a pessoa divorciar porque ambos são pobres e ela acha que deve sair dessa pobreza e buscar uma felicidade em que outra pessoa que tenha dinheiro poderá bancá-la, vamos dizer assim, a pessoa acaba pastando na mão de outra pessoa, porque tem pessoa que, ao ver pessoa interesseira, toma só para judiar, né? E é onde nós vemos o que muitas pessoas sofrem, acaba até se tornando, em alguns casos, uma situação até de uma semi-prostituição, em que a outra pessoa sabe que o interesse único ali é o dinheiro, e eu sei que é muito complicado. Assim que pensar que o dinheiro traz felicidade é um mito. O correto é os dois trabalharem para ter dinheiro, que dinheiro é bom, e não permitir que o dinheiro seja uma causa e um motivo para um divórcio. Verdade. Esse é o passo. Esse é o passo no relacionamento. E vamos para o mito número 10. Mito número 10. O mito do pasto mais verdinho. Rapaz, esse mito aqui é terrível. Esse mito aqui o que move esse mito penso eu, a causa do maior número de separações e divórcios entre os relacionamentos, que é o problema da sexualidade, né? Da imoralidade sexual. Por que o mito do pasto mais verdinho? Todos nós, se formos comparados a uma ovelha
ou a um boi, estamos ali no nosso pasto, no nosso curral, e temos ali o nosso pasto para comer. Mas daí a gente acaba vendo o pasto do vizinho e dizendo, se eu comesse daquele pasto, entende? Eu estaria mais feliz. O pasto do vizinho é mais verdinho, eu teria mais apetite, é mais apetitoso do que aquele que eu tenho. E aí, isso, na verdade, é aquele mito em que um dos cônjuges, ele está, ou os dois, né, estão insatisfeitos com a sua vida sexual e pensa que serão mais felizes, mais completos, mais satisfeitos com outra pessoa nessa questão. Daí existem pelo menos 3 comportamentos aí, né? Primeiro é aquela pessoa que busca o divórcio, por causa dos problemas sexuais, sem cometer adultério, né? Então, um parceiro, ou então os dois, ele não é satisfeito na sua vida sexual, aí ele pede o divórcio, dizendo, com outra pessoa eu vou ser satisfeito nessa área, né? E daí ele, divorciando-se, ele consegue outra pessoa, ou não consegue outra pessoa, e vive de outros relacionamentos, vive de ter relações com um, de ter relações com o outro, né? De ter uma vida desregrada na área sexual, e acontece muita, como se diz, promiscuidade, né? O outro são aquelas pessoas que se divorciam porque têm problemas sexuais, tendo adultério, né? Então, a pessoa diz, estou insatisfeito, vou buscar outra pessoa. Estando casado, incursões, bem cai numa imoralidade sexual, e se isso não for, essa promiscuidade, essa lascívia, se não for tratado, a pessoa realmente cai num buraco sem fundo, né? E daí tem aquele terceiro problema também, que às vezes as pessoas acabam não divorciando, mas elas ficam numa imoralidade estando casados, né? Às vezes a pessoa busca pornografia, a pessoa busca masturbação, busca em todas esses problemas satisfazer-se, enfim, o que nós devemos fazer, né? O que fazer se nós não estamos satisfeitos na área sexual? Eu acho que Deus ele criou o homem e a mulher para se completar. E saiu uma pesquisa na medicina, é uma pesquisa recorrente, são dados recorrentes, que a diferença de uma mulher para outra é minúscula, o que significa que todas as mulheres teriam as mesmas condições de satisfazer a todos os homens no que diz ao seu aparelho reprodutor, né? A mesma coisa são os homens. Todos os homens, em tese, têm a mesma capacidade de satisfazer a todas as mulheres com aquilo que Deus lhes deu, né? Porque precisa-se de muito pouco para satisfazer o outro. O que precisa é o desempenho, que, na verdade, esse desempenho, como Deus já deu ao ser humano, precisa dele fazer corretamente, né? Então, a prática da libertação, ela é necessária em casais que entram neste problema, porque Jesus tratou que a libertação é o pão dos filhos. O pão, como você come cada dia você tem que checar a sua vida para ver se você está liberto, né? Porque se você não se manter liberto, você cai em escravidão. Escravidão de maus pensamentos, escravidão daquilo que os olhos veem, porque Jesus ele falou que o adultério não é somente a conjunção carnal.
O adultério ele acontece na mente, no coração, quando uma pessoa deseja outra pessoa que não está casado com ela. Então, pensamentos libidinosos, pensamentos de lascívia, pensamentos de luxúria, pensamentos de sensualidade, de estar com outra pessoa, também é uma prática de adultério, né? Pornografia, tudo isso daí. Então, a pessoa precisa de uma prática de libertação, porque estando liberto e a parte dessas coisas, ela tem a opção e a oportunidade de ser feliz com a pessoa que Deus deu a ela, né? Então, para a pessoa ser feliz no matrimônio, na área sexual, primeiramente ela precisa de andar em libertação. Ela precisa de andar em liberdade. Ela precisa ser livre de todas essas amarras, dessas coisas que limitam e prejudicam a prática sexual no casamento. Então, por exemplo, o pasto do vizinho é mais verdinho. Olha, se você não estiver pensando no vizinho e não estiver olhando o pasto do vizinho, você não vai cobiçar o pasto do vizinho. Aliás, esse é um dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem a mulher, nem a casa, nem qualquer coisa do teu próximo. Oi? Foi nesse mandamento que Davi caiu, né? Enquanto era para ir para a guerra, ele parou lá e ficou olhando. Ficou olhando a vizinha. A vizinha também deu boi, né? Ficou tomando banho no pátio lá. Você tá entendendo? Tá doido, né? E daí, ou seja, na verdade, o desejo de Deus sempre foi que cada homem e cada mulher fosse satisfeito com aquilo que Ele lhes deu, né? Então, a Bíblia, o mandamento fala de não cobiçar a mulher do próximo. Tem o outro mandamento que é não cobiçarás as coisas alheias, né? Nem a casa, nem o boi, nem os animais, nem o carro, nem os pertences do próximo. Porque a cobiça é um negócio terrível. E a cobiça do parceiro do outro é um adultério, né? Então a pessoa às vezes ela se sente insatisfeita porque ao invés de dar graças a Deus por aquilo que ela tem e valorizar aquilo que ela tem, que foi Deus que lhe deu, ela está olhando para aquilo que o outro tem e cobiçando aquilo que o outro tem. E se ela deixa entrar na sua cabeça que o outro tem é melhor do que o que ela tem, ele vai cair num outro pecado que é a irmã da cobiça, é a inveja. Inveja é sentir-se mal pelo bem alheio. Então ele se sente mal. Eu tenho aquela mulher bonita, parece que aquela mulher é melhor do que a minha. Quem disse que aquela mulher é melhor do que a minha? Então, a gente, quando casa, a gente aprende uma coisa, né? Nenhuma pessoa é melhor que o nosso cônjuge. Nenhuma. Verdade. Porque se nós cremos que foi Deus quem nos deu o nosso cônjuge, se nós cremos que Deus foi quem escolheu o nosso cônjuge para ser o nosso cônjuge, nós temos que crer que a escolha de Deus é o melhor para as nossas vidas, entendeu? É como que você vai fazer uma dieta. Pô, tem uma dieta que é a melhor para você. Tem uma dieta que é melhor para o outro, mas tem uma dieta que é melhor para você. Então, tipo de comida, gostos pessoais, a profissão, né? Então, às vezes a pessoa diz, se eu fosse advogado. Mas o que Deus deu para você? Deus deu para mim que eu fosse médico. Então, melhor para você ser médico, né? Você se dará melhor sendo médico do que sendo advogado. E vice-versa, e qualquer outra coisa, né? Então, tudo é útil e tudo é proveitoso na vida, né? Que seria de nós se não houvesse os padeiros, se não houvesse os açougueiros, se não houvesse os recoletores de lixo, se não houvesse, né, mecânicos, marceneiros, eletricistas e etc, etc, etc. Então todo mundo é importante, ninguém é melhor do que ninguém. Somente que Deus tem para cada pessoa algo. E essa pessoa deve estar feliz com aquele algo que Deus lhe dá. Então, a prática da libertação, nesse quesito, para matar esse mito de que o pasto do vizinho é mais verdinho, é que a pessoa precisa ser liberta de todos esses vícios. E é um vício. É um vício. A pornografia, por exemplo, tem uma estatística que 50% das pessoas consomem pornografia. Sendo elas não cristãos, como eu já ouvi que até em meio de cristãos existe
uma porcentagem igual ou semelhante de que as pessoas consomem pornografia. Ou seja, quando as pessoas consomem isso daí, elas realmente vão estar dando lugar e brecha a questionar de que o que tem é melhor, né? E vão estar de olho e buscando outras coisas. Sempre o ser humano vai estar à expectativa de algo mais que o satisfaça. Mas, na verdade, em realidade, ele não precisa de nada disso. Ele precisa de se satisfazer com aquilo que Deus já lhe deu, né? E quando você aprende assim, você é feliz, né? Você é feliz. Aquelas pessoas que experimentaram outras coisas... Você está usando a internet do seu celular ou está usando o Wi-Fi? Às vezes ele está caindo aqui. Wi-Fi. Wi-Fi? Estou usando o Wi-Fi. Liga também a internet do seu celular. Você consegue ligar aí? Ou vê se dá. Porque a teoria que você está falando aqui, ele está caindo. Pode ser que seja isso. Eu acho que é a tua, viu? Porque a minha aqui está fluida. Deixa eu ver. Bom, a minha está fluida. O pessoal está vendo aí também, mas que aqui está normal. Desconecta aí, Júnior, a internet do seu celular, por gentileza. Já desconectei a do meu computador, estou desconectando a do rapazinho ali. Só ligar o seu celular, a internet do celular também, e deixar as duas ligadas. Que às vezes ela oscila, hein? Só deixar as duas ligadas se tiver só no Wi-Fi, entendeu? Perfeito. Que às vezes traz como eu não tenho internet no meu celular, vai ficar só o do Wi-Fi mesmo, que é muito boa. Então tá bom. Eu achei que você tinha do celular também, mas só do Wi-Fi. Perfeito. Tá. Então, a primeira prática da libertação, né? Como ter a solução desse problema, que é o problema que mais assola o matrimônio, a infidelidade conjugal. Né? Creio que o passo do vizinho é mais verdinho. Segundo, é o aprendizado correto com relação à prática sexual diante de Deus. Isso se dá em cursos pré-matrimoniais. Por incrível que pareça, grande parte das pessoas que têm um relacionamento conjugal não fizeram curso pré-matrimonial. Isso é um erro terrível, isso é um erro fatal que pode custar o bom convívio entre os dois, que pode custar a harmonia entre os dois. Na nossa igreja a gente tem um curso que a gente chama de Casados para Sempre. A gente faz, depois do casamento, tem um curso antes. Como que é o nome do curso na sua igreja? Qual é o curso que vocês fazem? Então, eu estou escrevendo um curso que se chama Curso para Noivos, que ele é um curso pré-matrimonial. E eu tenho um curso também que se chama 7 Passos para um Casamento Estável. Esse curso, a gente vai estar fazendo o lançamento desse curso para a galera, né? Então, esse e-book dos mitos do casamento, atenção toda a galera que está vendo a live aí, tudo que nós estamos falando dos mitos do casamento é um livro meu que eu escrevi, que eu estou fazendo em formato de e-book e vou disponibilizar gratuitamente para toda a galera. Você vai poder clicar no link aí, baixar ele, totalmente gratuito para você. Nele você vai identificar, através dos mitos, muitos problemas que você possa ter no seu casamento, no seu matrimônio, e você poderá, através disso também, buscar mais ajuda, etc. e tal. E nós temos também o curso, né, para ter um casamento estável. O importante não é, às vezes, tem um problema, conserta, tem um problema, conserta. Não, o melhor é ter um casamento estável. É aquele nível, a estabilidade no casamento é aquele nível em que os dois andam confiadamente, nenhum dos dois tem medo de que um dia o casamento vai acabar. Por que medo? Porque tem algo que ameaça. Quando você elimina todas as ameaças, você não tem medo. Seu casamento está uma bênção, seu casamento está fortalecido. Medo, né? Lança fora todo medo. Você vive nesse verdadeiro amor, né? Isso que nós chamamos de felicidade. Se você vai ouvir muitos filósofos da atualidade, os caras bem famosos, né, que escrevem alguns livros, que as palestras dele custam bastante dinheiro, que eles são bem famosos aí na internet, você vai encontrar algumas lives deles, né, falando sobre a felicidade. E sabe o que eles falam? Que a felicidade não existe.
Enfim, do ponto de vista de que eles leram 500 livros e chegaram à conclusão de que felicidade não existe, de que felicidade é um mito, e tem até teólogo que concorda com eles, eu discordo plenamente. Felicidade sim existe. Felicidade está... Eu lembro do Genésio, o pastor Genésio. Felicidade está no Filho de Deus, que é Jesus. Lembra essa música? Muitos estão buscando definir o que é felicidade. Enfim, é música muito boa do pastor Genésio, né? Um abraço se ele chegar a ver essa live. Mas, enfim, a felicidade existe, né? Deus dá felicidade. A verdadeira felicidade, ela consiste em encontrar o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor, ele é Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E esse amor de Deus, ele quando está pleno na sua vida, isso é felicidade. Não existe coisa melhor do que amar a Deus e ser amado por Ele. E com esse amor de Deus, você amar o seu próximo, com esse amor de Deus, você amar o seu cônjuge, obedecendo a Deus naquilo que Deus depois estabeleceu para o matrimônio. Então, dessa forma, você é feliz. Então, a gente tem aí um curso que é o casamento estável, né? E para você manter um casamento estável, você vai estar vivendo a verdadeira felicidade. Mas esse aprendizado correto, além de vir com cursos pré-matrimoniais, que noivos devem fazer, você aprende os fundamentos do casamento, vida 2, você aprende os ingredientes necessários para ter um relacionamento conjugal harmonioso e correto aos olhos de Deus. Também você pode fazer um curso pós-matrimonial, né? Que é esse curso aí que eu estou falando para você, do casamento estável que eu desenvolvi, ou o Casados para Sempre, que é um curso excelente. Eu fiz 2 vezes esse curso, é maravilhoso, né? Que vai trazer realmente um equilíbrio no casamento, uma bênção, e vai tratar dessas questões aí, né? Agora, a terceira coisa, primeiro a libertação, segundo um aprendizado correto através de cursos pré-matrimoniais e pós-matrimoniais, porque quando você aprende as coisas e coloca nos eixos, você deixa de fazer aquelas coisas erradas que estão boicotando e dando problema no teu casamento. Terceiro, é o comum acordo. Olha só, comum acordo. Comum acordo é aquela regra maior para todos os aspectos do matrimônio, gera cumplicidade e é a condição básica para que eles possam viver e andar juntos. Amós, ele faz uma proposição e ele pergunta, andarão 2 juntos se não estiver de acordo? Se não houver entre eles acordo? A resposta é não. Se não tiver acordo, não vai andar junto. E Paulo, ele ensina aos coríntios, olha só o que ele diz, olha, quanto ao que me escrevesse, é bom que o homem não toque mulher. Mas por causa da impureza, ou seja, do pecado da prostituição, do pecado da imoralidade sexual, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ou seja, Paulo diz, olha, se o homem não tocar em mulher, ele não vai ter uma vida sexual ativa. Então ele não vai ter aqueles anseios que o corpo tem ao ter a relação sexual, né? Que o corpo pede. Depois que você entra numa vida ativa sexualmente, o seu corpo ele passa a pedir mais daquilo, né? Agora, se você nunca fez, você não tem do que desejar, né? Porque nunca fez. Então Paulo fala isso. Mas aí ele fala, se você não tiver mulher, se você não tiver um parceiro, uma parceira, se você não tiver um cônjuge, você pode cair em pecado de imoralidade sexual, né? Lascívia, luxúria, adultério, fornicação, você pode cair nisso daí. Então o melhor é que cada um tenha o seu cônjuge. A mulher tem um marido e o homem tem uma esposa, né? Uma mulher. E ele diz no versículo 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Ou seja, o que é devido? Num casamento, que um esteja para o outro, né?
E ele diz, ó, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. E aí ele diz no versículo 5, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isso vos digo como concessão e não por mandamento. Então, na verdade, ele ensina de que na dinâmica do casamento, eles estão unidos através do ato sexual, né? E que, no caso, essa vida sexual ativa, ela é complicada de descontinuar, frear e parar. Então, ela deve ser os dois para escapar da imoralidade sexual, um ser fiel ao outro, um satisfazer ao outro. Então, por isso que é importante o comum acordo, né? De que um está de acordo de estar com o outro. E os dois estando juntos vão se proteger contra tudo que é a imoralidade sexual e o grande mito do pasto mais verdinho, né? Medicamente foi comprovado aí que a mulher, em seu órgão reprodutivo, tem uma pequena variação de uma para outra que não é significativa, o que significa que toda mulher tem condições plenas de satisfazer a todo e qualquer homem. E o homem também, seu órgão reprodutor, do que Deus lhe deu, precisa de bem menos e bem pouco para satisfazer-se uma mulher. Então, logo, todos os homens têm a plenas condições de satisfazer a qualquer mulher. Neste caso, em que um tem condição plena de satisfazer o outro, o que é que dá o problema? O problema dá através da cobiça, o problema dá através de pensamentos, o problema se dá através de pornografia, o problema se dá através das tentações que o diabo traz. E que se a pessoa não tiver em comum acordo, se a pessoa não tiver bem alicerçado com o seu cônjuge, ela vai dar lugar a esses pensamentos e a cair nessas tentações, onde o adultério, a imoralidade sexual, a prostituição, ela traz resultados nefastos para o casamento. É por isso que marido e mulher devem passar por libertação, devem passar por curso pré-matrimonial e pós-matrimonial para aprender como lidar com essa área. E se ambos andarem em comum acordo, bem, um protegendo o outro, eles vão se amar para toda a vida. E você encontra aí casais que vivendo o casamento como Deus mandou, eles têm anos e nunca foram infiéis um com o outro. Se você perguntar, são satisfeitos. Aliás, as pesquisas mostram de que os cristãos são muito mais satisfeitos na área sexual do que os não cristãos. As pesquisas mostram de que eles têm mais contatos sexuais com seu parceiro, têm relações mais periódicas, né? mais vezes, né? Do que pessoas não cristãs, satisfatório, né? Pessoa que tem mais satisfação. Por quê? Porque dentro da palavra de Deus está tudo o que eles precisam. E dentro de uma atitude correta do coração, do espírito, está o que eles precisam. Porque, na verdade, a realização na sexualidade, ela é muito mais espiritual do que da conjunção carnal. Quando duas pessoas se unem sexualmente, na verdade, ali não é só carne com carne que está se relacionando. É alma com alma, é o espírito com espírito. Por isso que eles se tornam um, por isso que eles têm aquela conjunção. Existe um sentimento que é imaterial, né? Existe uma ligação de alma que é imaterial, e isso é o que dá o maior prazer. Isso é o que dá a maior união, isso é o que dá a maior felicidade, o maior entrosamento. Por isso que a Bíblia, que Deus é contra a fornicação, o adultério, porque não é só uma coisa material, carnal. Não, é algo de alma, é algo espiritual. Legal, legal. Já estamos a 55 minutos da nossa live aqui. Deu para passar bastante. Então, hoje a gente só falou 2, porque foi importante, né? Esses 2 aí. O dinheiro e o sexo são 2 coisas super importantes no casamento.
Verdade. Isso aí acho que o pessoal já ficou com gostinho aí na hora de pegar esse e-book aí e destrinchar bastante esse conteúdo. O e-book tá top, viu? Essa semana, Deus queira, a gente termina ele, formata e manda pra galera. Vamos lá, vamos ver E a se a gente galera vai consegue poder. entregar antes do Dia dos Namorados. Tem Dia dos Namorados essa semana, dia 12, e lá na Bolívia é a mesma data ou não? Parece que é. Parece Eu que não é, lembro. né? Aqui Minha dia esposa é 12. boa de datas, eu não sou tão bom de data. Mas é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Acho que é até em julho, hein? O dia de São Valentim. É unido com os Estados Unidos, que o dia de São Valentim acho que é em julho, se eu não me engano. Acho que é fevereiro, eu acho. Será? Sei lá, rapaz. Eu só sei que tem essa data também e o que a gente deseja na realidade é que as pessoas possam ser bem-sucedidas nessa área que é a área do relacionamento, né? E a gente está falando de casamento que é a vontade de Deus, né? Então, os jovens, por exemplo, eu lembro quando era jovem também, eu busquei ter relacionamento e daí o meu discipulador, ele me ensinou de que eu deveria de buscar era um casamento mediante orar a Deus e pedir que me revelasse, né, me mostrasse e me fizesse encontrar a pessoa com quem eu ia me casar. Para não estar ferindo o coração das pessoas, de outras pessoas que não seriam, né? Na verdade, ninguém quer isso, né? Ir num restaurante, a pessoa da mesa do lado, você já dormiu com ela, a pessoa da mesa da frente, você já dormiu com ela, a pessoa da mesa do outro lado, você já dormiu com ela, né? Por quê? Porque você saiu aí como cachorro sem dono, ferindo o coração de todo mundo e tendo relações com todo mundo, né? Não, a vontade de Deus é que Deus tem uma pessoa para nós. E eu não devo de querer a pessoa dos outros, eu devo querer a pessoa que Deus tem para a minha vida. Então, vale meditar aí, né, todas as pessoas que estiverem vendo essa live, de que nós somos pessoas sérias falando sobre casamento, querendo construir, né, o conceito de Deus sobre o casamento e querendo restaurar o relacionamento das pessoas que tiver desintegrado, que tiver desestruturado, que tiver manchado, que tiver quebrado. Deus ele quer reconstruir, né? Deus quer reconstruir, restaurar, e nós estamos para isso. Esse é o alvo. Realmente, o objetivo aí é o que a gente puder cuidar como pastores, como líderes, poder aconselhar, poder cuidar de pessoas, principalmente não só os que estão na igreja, mas aqueles que estão se chegando agora à igreja, nessa conta de pandemia, nessa conta aí de luta de coronavírus, e tá com seu relacionamento todo desestruturado. Como a gente falou no início, pessoas que estão sendo agredidas no relacionamento, citando o filme Lá Dormindo com o Inimigo, da Julia Roberts, pessoas que não se dá bem, né? Não consegue, acho que quando os dois trabalham e fica só se vê à noite, e agora por conta da pandemia tá se vendo o dia inteiro, então começa essas brigas no casamento. Então a gente como pastor, a gente vai orar por vocês, fazer essa oração para a gente encerrar, já deu 58 minutos aí de live, tem mais um minutinho, mas vamos abençoar a vida do pessoal, pastor, o pessoal que passou pela live aqui, você faz essa oração? Beleza. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dessa pessoa que assistiu essa live e todos aqueles que vão assistir. Deus, eu declaro que a sua vida, o seu matrimônio, o seu casamento, sua relação, Senhor, venha ter, Senhor, uma restauração e que o Senhor venha, através desses ensinamentos, blindar o seu casamento e abençoar o seu casamento. Nós declaramos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado. Conta com a gente. Se tiver dúvida, pergunta, pode entrar em contato com a gente. A gente está disponível aí para abençoar a vida de vocês. E aguarde aí, o e-book já vai ser jogado na rede para você poder baixar. Tudo certo, então. Estamos encerrando. Um abraço, pastor. Deus abençoe Um abraço, sua Thiagão. vida. E tamo junto. Tamo junto. Deus abençoe.